De hoje em diante, você vai me pedir até para comprar absorvente. Esquece os cartões. Esquece sua independência. Essas foram as palavras que meu próprio marido gritou no corredor do supermercado, na frente de dezenas de pessoas que pararam para assistir a cena como se fosse um espetáculo de circo. E, se você quer ouvir mais histórias como essa, se inscreva no canal e aproveite. Já me conte de onde você está ouvindo essa história nos comentários. Meu nome é Juliana, tenho 32 anos, e naquele dia de quinta-feira, 14 de março de 2024, minha vida mudou completamente. Eu estava no supermercado central, fazendo as compras da semana, empurrando meu carrinho com os itens básicos que sempre comprava: frutas, verduras, produtos de limpeza, nada de extravagante. Era uma rotina que eu fazia há anos, desde que casei com Rodrigo. Quando cheguei no caixa, comecei a passar os produtos na esteira. A moça do caixa, uma jovem simpática que eu sempre via por ali, sorriu educadamente enquanto registrava cada item. Peguei meu cartão de débito como fazia toda semana e inseri na maquininha. Digitei a senha. A tela piscou e apareceu aquela mensagem que fez meu estômago gelar. Cartão bloqueado. Contate seu banco. Que estranho, murmurei, tentando novamente. A mesma mensagem apareceu. As pessoas na fila atrás de mim começaram a demonstrar impaciência, trocando olhares e suspiros pesados. Desculpe, vou tentar outro cartão, disse para a moça do caixa, sentindo meu rosto esquentar de vergonha. Peguei meu cartão de crédito, aquele que Rodrigo e eu compartilhávamos para emergências. Inseri na máquina. Cartão bloqueado. Contate seu banco. Meu coração disparou. Como assim bloqueado? Eu não havia feito nada de errado. Sempre fui cuidadosa com dinheiro. Nunca gastei além do necessário. Na verdade, eu sempre fui extremamente econômica, comprando marcas mais baratas e evitando qualquer tipo de luxo. Senhora, tem outro cartão? A fila está crescendo, disse a moça do caixa, agora menos simpática e mais impaciente. Eu não entendo o que está acontecendo, balbuciei, procurando freneticamente na bolsa por algum dinheiro em espécie que pudesse ter esquecido. Nada. Minha carteira estava vazia, exceto pelos cartões bloqueados. Foi nesse momento humilhante que ouvi a voz dele. Rodrigo havia aparecido do nada, com aquele sorriso arrogante que eu deveria ter reconhecido como um sinal de perigo há muito tempo. Problemas, querida? Ele perguntou alto o suficiente para que todos ao redor pudessem ouvir. Seu tom não era de preocupação, era de deboche puro. Rodrigo, o que você está fazendo aqui? Meus cartões estão bloqueados, não sei o que aconteceu. Ele riu. Uma risada alta, cruel, que ecoou pelo supermercado e fez várias pessoas virarem para olhar. Claro que estão bloqueados. Fui eu quem bloqueou. Senti como se tivessem jogado um balde de água fria sobre mim. O quê? Por quê? Porque eu cansei, Juliana. Cansei de você achar que tem independência, que pode gastar o dinheiro que eu ganho como bem entender. De hoje em diante, acabou essa história de cartões próprios. Você vai me pedir autorização para tudo, e quando eu digo tudo, é tudo mesmo. Ele se aproximou, invadindo meu espaço pessoal, e falou ainda mais alto para garantir que a audiência que se formava ao nosso redor não perdesse nada. Daqui para frente, você vai me pedir até para comprar absorvente. Vai aprender a me respeitar e valorizar quem paga as contas nessa casa. Esquece esses cartões. Eles agora são passado. As pessoas ao redor não sabiam se deviam intervir ou apenas assistir ao espetáculo. Alguns tiraram os celulares, provavelmente gravando. Eu queria desaparecer, ser engolida pelo chão. A humilhação era tão intensa que senti minhas pernas bambas. Rodrigo, por favor, não faça isso aqui. Tentei controlar a situação, minha voz saindo como um sussurro vergonhoso. Foi quando ouvi a segunda voz que completou minha humilhação. Célia, minha sogra, havia acompanhado Rodrigo até ali. Ela se aproximou com aquele ar de superioridade que sempre usava comigo, cruzou os braços e disse alto e bom som para que todos ouvissem. Mulher sem dinheiro aprende rápido a obedecer, minha filha. Você devia ter aprendido isso antes. Meu filho trabalha duro enquanto você fica em casa gastando o suado dinheiro dele.
Chegou a hora de você entender seu lugar. Lágrimas começaram a descer pelo meu rosto. Não era apenas a humilhação pública. Era a crueldade deliberada. O prazer que eles demonstravam em me rebaixar na frente de estranhos. A fila inteira estava assistindo. Alguns com pena, outros com curiosidade mórbida. A moça do caixa, claramente desconfortável, perguntou baixinho: "Senhora, o que fazemos com as compras?" Antes que eu pudesse responder, Rodrigo respondeu por mim: "Pode deixar as compras aí mesmo. Minha esposa vai aprender a me consultar antes de sair gastando. Vamos, Juliana. Vamos para casa, onde você deveria estar." Ele pegou meu braço com força, me puxando para longe do caixa. Célia nos seguiu, ainda fazendo comentários maldosos sobre como eu precisava aprender meu lugar e ser grata por ter um marido que sustenta a casa. Saímos do supermercado sob os olhares de dezenas de pessoas. Alguns sussurravam, outros balançavam a cabeça em desaprovação, mas ninguém fez nada. E eu, Juliana, que sempre me considerei uma mulher forte e independente, saí daquele lugar carregando apenas minha humilhação e a certeza crescente de que algo precisava mudar radicalmente em minha vida. O que Rodrigo e Célia não sabiam, e em breve descobririam da pior forma possível, era que eles haviam acabado de cometer o maior erro das suas vidas. O caminho de volta para casa foi tenso e silencioso. Rodrigo dirigia com aquele ar de superioridade, enquanto Célia, no banco de trás, não perdia a oportunidade de me alfinetar com comentários maldosos sobre como eu precisava aprender a ser uma esposa de verdade e agradecer por ter um teto sobre a cabeça. Eu estava sentada no banco do passageiro, olhando pela janela, mas minha mente estava longe dali. Cada palavra deles entrava por um ouvido e saía pelo outro. Eu não estava mais ouvindo. Estava pensando, calculando, planejando. A humilhação no supermercado havia sido a gota d'água, o momento definitivo que me mostrou quem Rodrigo e sua mãe realmente eram. Chegamos em casa às 11h30 da manhã. Rodrigo estacionou o carro na garagem com aquele sorriso satisfeito ainda estampado no rosto. Ele realmente achava que havia me colocado no meu lugar, que havia me quebrado completamente. Célia desceu do carro comentando que iria preparar o almoço, já que a nora claramente não serve para nada. Subi direto para o quarto sem dizer uma palavra. Rodrigo gritou lá de baixo: "Aproveita e reflete sobre seu comportamento. Quando descer, quero você mais comportada e agradecida." Fechei a porta do quarto e respirei fundo. Peguei meu celular e abri o aplicativo do banco. Não o banco onde Rodrigo havia bloqueado meus cartões, mas o outro banco, aquele que ele nem sabia que existia. A conta estava lá, intacta, com exatamente R$ 3.247.890 depositados. A herança do meu avô paterno, empresário bem-sucedido que havia falecido 3 meses atrás e deixado tudo para mim, sua única neta. Eu havia mantido segredo sobre essa herança. No início, pensei em contar para Rodrigo, mas algo me fez esperar, e agora eu entendia perfeitamente o que era esse algo. Meu instinto me protegendo de revelar minha independência financeira para um homem que claramente queria me controlar. Abri minha gaveta de documentos pessoais e retirei todos os papéis importantes: certidão de nascimento, RG, CPF, passaporte, documentos do banco. Separei algumas roupas e pertences essenciais e coloquei tudo numa mala pequena que guardei no fundo do armário, escondida atrás de caixas velhas. Exatamente às 12h33, enquanto eu terminava de organizar meus documentos, ouvi um toque de celular vindo da sala. Não era meu telefone, era o de Rodrigo. O toque era insistente, tocando repetidamente. Desci as escadas devagar e vi Rodrigo na sala, olhando para a tela do celular com uma expressão confusa. O nome na tela dizia: Banco Empresarial, Gerente Premium. Alô? Ele atendeu, seu tom ainda arrogante. Sim, sou eu. O que foi? Fiquei parada na escada, observando. Vi a expressão dele mudar gradualmente, da arrogância para a confusão, da confusão para a incredulidade, da incredulidade para o choque absoluto. A cor foi sumindo do rosto dele como se alguém estivesse drenando seu sangue lentamente.
Como assim transferência de 800 mil reais? Eu não autorizei nenhuma transferência. Ele gritou no telefone, sua voz subindo uma oitava. Da conta conjunta? Mas como? Quem fez isso? Célia apareceu da cozinha, segurando uma colher de pau, os olhos arregalados. O que está acontecendo, filho? Rodrigo a ignorou completamente, sua atenção totalmente focada na ligação. Não, espere. Você está dizendo que minha esposa transferiu 800 mil reais da nossa conta conjunta para uma conta pessoal dela? Que conta? Eu não sabia que ela tinha outra conta. Eu desci o resto das escadas calmamente e entrei na sala. Rodrigo me viu e seus olhos se arregalaram ainda mais. Ele cobriu o telefone com a mão e me encarou com uma mistura de raiva e desespero. Juliana, o que você fez? O gerente está dizendo que você transferiu 800 mil reais da nossa conta conjunta. Você enlouqueceu? Sentei-me no sofá com toda a calma do mundo. Cruzei as pernas e olhei diretamente nos olhos dele. Não enlouqueci, Rodrigo. Apenas transferi o que era meu. O que era seu? Ele gritou, desligando o telefone na cara do gerente. Esse dinheiro é nosso, da conta conjunta. Você não pode simplesmente transferir 800 mil reais sem minha autorização. Célia se aproximou, agora com a cara vermelha de raiva. Sua ladra! Você roubou o dinheiro do meu filho. Vou chamar a polícia. Eu ri. Uma risada genuína que saiu do fundo do meu peito, cheia de alívio e liberdade. Podem chamar a polícia se quiserem. Será interessante quando descobrirem que os 800 mil reais que estavam na conta conjunta eram meus desde o início. Seus? Como assim seus? Rodrigo estava pálido como um fantasma agora. Herança do meu avô, Rodrigo. Ele faleceu há 3 meses e me deixou uma fortuna considerável. Eu depositei 800 mil reais na nossa conta conjunta por comodidade, para facilitar as despesas da casa. Mas o resto? Bem, o resto sempre esteve na minha conta pessoal, que vocês nem sabiam que existia. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rodrigo e Célia me olhavam como se eu tivesse acabado de falar em outra língua. A mente deles claramente tentando processar a informação. Quanto dinheiro você tem? Rodrigo perguntou, sua voz agora reduzida a um sussurro trêmulo. O suficiente para nunca mais precisar pedir permissão a ninguém para comprar absorvente. Respondi, levantando-me do sofá. Na verdade, o suficiente para nunca mais precisar de você. Foi nesse momento que a realidade bateu em Rodrigo como um trem em alta velocidade. Seus olhos se encheram de pânico, e ele deu um passo em minha direção, as mãos estendidas em súplica. Juliana, espera. Vamos conversar sobre isso. Eu exagerei no supermercado. Foi estresse do trabalho. Você sabe como é. Não, eu disse firmemente. Não vamos conversar sobre nada. Você deixou muito claro hoje qual é o meu valor para você. E eu finalmente entendi o meu verdadeiro valor. Subi as escadas novamente, deixando Rodrigo e Célia paralisados na sala, enquanto o telefone dele voltava a tocar insistentemente. Dessa vez, eu sabia. Seria o gerente ligando novamente para confirmar mais detalhes da transferência que havia acabado de mudar tudo. E o melhor de tudo, isso era apenas o começo. Quando voltei ao quarto, tranquei a porta com a chave. Podia ouvir Rodrigo e Célia discutindo acaloradamente lá embaixo, suas vozes subindo pelas escadas como ondas de desespero e raiva. Ele estava tentando ligar de volta para o banco, provavelmente querendo reverter a transferência, bloquear minha conta, fazer alguma coisa para recuperar o controle que acabara de perder. Sentei-me na beirada da cama e respirei fundo pela primeira vez em horas. Sentia-me estranhamente calma, como se uma névoa pesada que cobria minha mente há anos tivesse finalmente se dissipado. Olhei ao redor do quarto que compartilhava com Rodrigo. As cortinas que ele escolheu porque combinavam melhor, a cor das paredes que ele aprovou, até o lado da cama onde eu dormia havia sido decidido por ele. Em poucos minutos, escutei passos pesados subindo as escadas rapidamente. Rodrigo começou a bater na porta com força. Juliana, abre essa porta agora! A gente precisa conversar sobre isso. A voz dele estava carregada de uma ansiedade que eu nunca tinha ouvido antes. Não temos nada para conversar, Rodrigo. Respondi calmamente, sem me mover da cama.
Como não temos nada para conversar? Você acabou de transferir 800 mil reais. Isso é crime, é roubo. Eu ri mais uma vez. Roubo? Do meu próprio dinheiro? Acho que você não entendeu a situação. Aquele dinheiro sempre foi meu. Eu apenas mantinha na conta conjunta porque achava que ainda podíamos ter um casamento baseado em confiança. Hoje você provou que eu estava errada. Ouvi Célia subir as escadas também. Juliana, sua aproveitadora, você planejou isso tudo, não foi? Casou com meu filho por interesse e agora está roubando ele. Abri a porta de repente e eles quase caíram para dentro do quarto. Encarei os dois com uma calma que parecia deixá-los ainda mais nervosos. Vocês querem saber a verdade completa? Então sentem-se, disse, apontando para as cadeiras do quarto. Rodrigo e Célia trocaram olhares confusos, mas se sentaram, claramente ansiosos pelo que eu tinha a dizer. Há 3 meses meu avô paterno faleceu. Vocês nem ao velório foram comigo, lembram? Você disse que tinha uma reunião importante no trabalho, Rodrigo. E sua mãe disse que não gostava de funerais. Comecei, minha voz firme e clara. E daí? O que isso tem a ver com... Rodrigo tentou interromper. Deixa eu terminar. Cortei. Meu avô era dono de uma empresa de importação e exportação muito bem-sucedida. Ele se aposentou há 10 anos e vendeu a empresa por um valor considerável. Investiu bem, multiplicou o patrimônio e, quando faleceu, deixou tudo para mim. Sou a única neta dele, a única pessoa da família que ele realmente amava. Célia bufou. Quanto dinheiro estamos falando? Alguns milhares? 100 mil? 3 milhões? 247.890 reais. Disse devagar, saboreando cada palavra. Além de um apartamento em São Paulo avaliado em 1,2 milhão, ações em 3 empresas diferentes e algumas joias de família que ainda não foram avaliadas. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Rodrigo tinha a boca aberta, incapaz de formar palavras. Célia estava tão pálida quanto o filho. Os dois me olhavam como se eu tivesse acabado de dizer que era um alienígena. Você tem mais de 3 milhões de reais? Rodrigo finalmente conseguiu articular, sua voz saindo como um sussurro rouco. Tinha, Rodrigo. Tinha. Porque agora, depois da transferência dos 800 mil que estavam na conta conjunta, tenho aproximadamente 4 milhões, fora os imóveis e investimentos. Rodrigo levantou-se bruscamente da cadeira, as pernas tremendo. Passou as mãos pelo cabelo, um gesto que ele sempre fazia quando estava desesperado. Juliana, meu amor, eu não sabia. Se eu soubesse que você tinha essa herança, nunca teria feito aquilo no supermercado. Foi um mal-entendido, você entende? Eu estava estressado, não pensei direito. Exatamente, eu disse, levantando-me também e encarando-o nos olhos. Você não sabia. E por que não sabia? Porque achou que eu era apenas uma mulher dependente financeiramente de você? Achou que podia me humilhar publicamente, controlar meus cartões, me obrigar a pedir permissão até para comprar absorvente. Você mostrou quem realmente é quando pensou que tinha poder sobre mim. Célia se recuperou do choque inicial e tentou uma abordagem diferente. Juliana, querida, você está sendo muito dramática. Todo casal briga, todo casal tem seus desentendimentos. Rodrigo é um bom marido, ele só teve um momento de fraqueza. Um momento de fraqueza? Virei-me para ela. E você, Célia? Quando disse no supermercado que mulher sem dinheiro aprende rápido a obedecer? Isso também foi um momento de fraqueza? Ela desviou o olhar sem resposta. Rodrigo deu um passo em minha direção, os olhos agora com lágrimas. Juliana, por favor, a gente pode superar isso. Eu vou mudar, eu prometo. Nunca mais vou te tratar mal, nunca mais vou te controlar. A gente pode começar de novo. Pode ser diferente. Você tem razão em uma coisa, Rodrigo, disse, pegando minha bolsa e as chaves do carro que ele havia esquecido sobre a cômoda. Vai ser diferente, mas não da forma que você está imaginando. O que você quer dizer? Ele perguntou, o pânico crescendo em sua voz. Quero dizer que estou saindo desta casa, hoje mesmo. E não vou voltar. Célia levantou-se bruscamente. Você não pode simplesmente sair. Vocês são casados. Posso sim. E vou.
Inclusive, segunda-feira de manhã meu advogado vai protocolar os papéis do divórcio. Doutor. Augusto é o melhor advogado de família da cidade, e ele já está ciente de toda a situação, incluindo a humilhação pública e o controle financeiro abusivo que Rodrigo tentou exercer sobre mim. Rodrigo caiu de joelhos na minha frente, literalmente implorando. Não, não, não. Juliana, por favor. Eu amo você. Não pode terminar assim. Eu vou ser melhor. Eu juro. Olhei para aquele homem que passou anos me fazendo sentir pequena, incapaz, dependente. O mesmo homem que há poucas horas me humilhou na frente de dezenas de pessoas. E tudo o que senti foi nada. Nenhuma pena, nenhuma dúvida. Apenas uma certeza absoluta de que estava fazendo a coisa certa. Você só me ama agora porque descobriu que eu tenho dinheiro, Rodrigo. Há 1 hora atrás, você me amava tanto que me chamou de peso morto e me humilhou publicamente. Esse tipo de amor, eu não preciso nem quero. Peguei a mala que havia preparado e caminhei até a porta. Rodrigo continuava de joelhos, chorando, enquanto Célia permanecia em choque, incapaz de processar completamente a reviravolta da situação. Vocês podem ficar com a casa, disse antes de sair. Afinal, foi comprada com o dinheiro de Rodrigo. Eu vou comprar uma melhor. E saí, deixando para trás não apenas uma casa, mas toda uma vida de submissão e controle. Desci as escadas carregando minha mala com as mãos firmes, sem olhar para trás. Atrás de mim podia ouvir Rodrigo descendo apressadamente, tropeçando nos próprios pés, gritando meu nome com desespero. Juliana, espera! A gente pode resolver isso. Não precisa ser assim. Mas eu não parei. Cada passo que dava em direção à porta da frente era um passo em direção à minha liberdade. Coloquei a mala no chão por um segundo para pegar as chaves do carro na bolsa. Era meu carro, comprado com minha aposentadoria de um emprego anterior, antes de casar com Rodrigo. Pelo menos isso ele nunca pôde alegar que era dele. Rodrigo me alcançou na porta, segurando meu braço com força. Sua cara estava vermelha, misturando lágrimas com suor, os olhos desesperados. Juliana, pelo amor de Deus, você não pode fazer isso comigo, com a gente. Pensa em tudo que construímos juntos nesses 5 anos. Olhei para a mão dele no meu braço e depois para seus olhos. Tira sua mão de mim, Rodrigo. Agora. Algo no meu tom fez ele recuar imediatamente, soltando meu braço como se tivesse queimado. Célia chegou na sala nesse momento, ainda processando tudo o que havia acontecido nas últimas horas. Juliana, você está cometendo um erro, ela disse, tentando manter alguma autoridade na voz. Meu filho cometeu um deslize, mas ele é um bom homem. Vocês podem ir para a terapia de casal, podem conversar. Um deslize? Virei-me para ela, a raiva finalmente escapando do controle que eu havia mantido. Célia, seu filho me humilhou publicamente num supermercado lotado, bloqueou meus cartões sem meu consentimento e disse que eu teria que pedir permissão até para comprar absorvente. E você, em vez de defender sua nora, ainda completou dizendo que mulher sem dinheiro aprende rápido a obedecer. Isso não é um deslize. Isso é quem vocês realmente são. O silêncio que se seguiu foi pesado. Célia desviou o olhar, sem argumentos. Rodrigo mudou de tática, agora tentando apelar para as emoções. Ajoelhou-se novamente na minha frente, as mãos juntas em súplica. Juliana, eu sei que estraguei tudo. Eu sei que fui um idiota, um babaca, tudo de ruim que você quiser me chamar. Mas eu te amo de verdade. Esses 5 anos juntos significaram tudo para mim. Significaram tudo até você descobrir que eu não era mais dependente de você. Respondi friamente. Rodrigo, a verdade é que você não me ama. Você ama a ideia de me ter sob controle. Você ama sentir que é superior a mim, que eu preciso de você. O que você acabou de descobrir é que eu nunca precisei de você financeiramente. E isso te apavora, não é? Ele abriu a boca para protestar, mas as palavras não saíram. Porque no fundo, ele sabia que eu estava certa. Quantas vezes nesses 5 anos você me fez sentir pequena? Continuei, as palavras fluindo como se tivessem esperado anos para serem ditas. Quantas vezes você questionou minhas decisões, meus gastos, minhas escolhas?
Quantas vezes você disse que eu deveria ser grata por ter você? Eu engoli tudo isso porque achava que era normal, que casamento era sobre compromisso e paciência. Mas hoje, você atravessou uma linha que não tem volta. Eu vou mudar. Ele insistiu, a voz quebrando. Eu juro que vou mudar. Podemos começar de novo, do zero. Eu vou te respeitar, vou te tratar como você merece. Você só quer mudar porque descobriu que eu tenho dinheiro, Rodrigo. Se eu realmente fosse aquela mulher sem recursos que você pensava que eu era, você estaria agora mesmo rindo com sua mãe sobre como me colocou no meu lugar. Não é sobre amor, é sobre conveniência. Célia tentou intervir mais uma vez. Juliana, todo relacionamento passa por crises. Você está sendo precipitada. Dorme sobre isso. Pensa melhor. Eu já pensei o suficiente, cortei. Na verdade, acho que no fundo eu já sabia há muito tempo que este relacionamento estava errado. Só precisava de um empurrão para ter coragem de sair. Obrigada por me dar esse empurrão hoje. Peguei minha mala novamente e abri a porta. O sol da tarde entrava pela porta aberta, iluminando o corredor sombrio da casa que nunca realmente foi minha. Senti uma brisa fresca tocar meu rosto, e pela primeira vez em anos, senti algo parecido com esperança. Juliana, por favor. Rodrigo se arrastou até a porta, ainda de joelhos. Eu vou fazer qualquer coisa, só não me deixa. Olhei para ele pela última vez. Aquele homem que eu achava que amava, que prometia amar na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. Mas aquelas promessas foram feitas por uma Juliana que não sabia seu próprio valor, que não entendia que amor verdadeiro nunca vem com controle e humilhação. Você quer fazer alguma coisa por mim, Rodrigo? Perguntei calmamente. Então deixa eu ir em paz. Não me procura, não tenta me convencer de nada. Aceita que acabou. E quanto às nossas coisas, nossa casa, nossa vida, a casa é sua. Está no seu nome mesmo. As coisas materiais podem ficar também. Eu não quero nada daqui. Segunda-feira, meu advogado vai entrar em contato com você sobre o divórcio. Eu recomendo que você contrate um bom advogado também. Divórcio. Ele repetiu a palavra como se fosse veneno. Você realmente vai me divorciar por causa de uma briga? Não é por causa de uma briga, Rodrigo. É por causa de 5 anos de desrespeito que eu deixei passar, porque achava que não tinha escolha. Hoje eu descobri que sempre tive escolha. Só estava com muito medo de usá-la. Pama saí pela porta. Coloquei minha mala no porta-malas do carro e entrei no banco do motorista. Rodrigo havia se levantado e estava parado na porta observando. Célia estava atrás dele, com uma expressão que misturava raiva e descrença. Liguei o carro e baixei o vidro por 1 segundo. Ah, Rodrigo, mais uma coisa. Aqueles 800 mil reais que estavam na conta conjunta, eu coloquei lá há 2 meses quando recebi a herança. Antes disso, a conta tinha apenas os seus 50 mil reais. Então, tecnicamente, você é quem ficou mais pobre hoje. A expressão no rosto dele foi de puro choque. Ele realmente achava que aquele dinheiro todo era dele. Fechei o vidro e saí dirigindo, deixando para trás não apenas uma casa, mas toda uma versão de mim mesma que nunca mais voltaria a existir. Pelo retrovisor, vi Rodrigo caindo de joelhos no meio da rua, Célia tentando levantá-lo. E pela primeira vez em 5 anos, eu sorri de verdade. Dirigi pelas ruas da cidade por quase 1 hora sem destino certo, apenas sentindo a liberdade de não ter que prestar contas a ninguém sobre onde estava indo. O sol começava a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e rosa, e pela primeira vez em anos, parei apenas para apreciar a beleza daquele momento. Eventualmente, encontrei-me no bairro nobre da cidade, aquele que sempre admirei de longe, mas nunca considerei morar. As ruas eram largas e arborizadas, os prédios eram modernos e elegantes, e havia uma sensação de tranquilidade que contrastava completamente com o caos que eu havia deixado para trás. Parei em frente a um edifício particularmente bonito, todo em vidro e aço, com um jardim bem cuidado na entrada. Uma placa discreta dizia Residencial Jardins Premium, apartamentos de alto padrão. Sem pensar muito, estacionei o carro e entrei. O hall de entrada era deslumbrante. Piso de mármore, lustres de cristal,
sofás de couro confortáveis e uma recepcionista elegante que me cumprimentou com um sorriso profissional. Boa tarde. Em que posso ajudá-la? Perguntou a jovem, de nome Camila, segundo seu crachá. Boa tarde. Vocês têm apartamentos disponíveis para compra imediata? Os olhos dela brilharam. Temos sim. Atualmente temos 3 unidades disponíveis no prédio. A senhora gostaria de fazer uma visita? 20 minutos depois, eu estava no 14º andar, parada na varanda de um apartamento de 3 quartos que era simplesmente perfeito. A vista dava para toda a cidade. A sala era ampla e cheia de luz natural. A cozinha era moderna e totalmente equipada, e cada quarto tinha banheiro privativo. Este apartamento foi recém-reformado, explicou Ricardo, o corretor que Camila havia chamado para me atender. São 180 metros quadrados, 3 suítes, sala com varanda gourmet, 2 vagas na garagem e uma despensa. O condomínio oferece piscina, academia, salão de festas, quadra poliesportiva e segurança 24 horas. É perfeito, disse, imaginando como seria acordar todas as manhãs naquele espaço cheio de luz e possibilidades. Quanto custa? O valor do apartamento é 1,2 milhão de reais. É um excelente investimento, pois a valorização nesta região tem sido constante. Virei-me para ele com um sorriso. Eu compro, à vista. Ricardo piscou várias vezes, claramente surpreso. À vista? A senhora tem certeza? Normalmente esse tipo de transação leva alguns dias para... Tenho certeza. Posso transferir o valor amanhã mesmo, assim que os bancos abrirem. Quero assinar o contrato ainda hoje, se possível. O corretor rapidamente se recompôs, seu profissionalismo voltando. Claro, vou providenciar toda a documentação. Precisamos do seu RG, CPF, comprovante de residência. Não tenho mais comprovante de residência do meu endereço antigo. Acabei de sair de lá hoje. Sem problemas. Podemos usar uma declaração temporária e depois a senhora atualiza quando receber as contas aqui. Vamos ao escritório para começar o processo? 2 horas depois, eu estava sentada no escritório da imobiliária, assinando pilhas de documentos enquanto Ricardo providenciava tudo com uma eficiência impressionante. Quando terminamos, ele me entregou as chaves do apartamento com um sorriso enorme. Parabéns pela sua nova casa, dona Juliana. Amanhã a senhora pode fazer a transferência e já se mudar quando quiser. O apartamento já está mobiliado com o básico: cama, sofá, mesa. Mas a senhora pode decorar como preferir. Peguei as chaves e senti o peso delas na minha mão. Eram mais que chaves. Eram a materialização da minha liberdade, da minha independência recém-conquistada. Voltei ao apartamento sozinha, já no início da noite. Acendi as luzes e caminhei pelos cômodos vazios, meus passos ecoando no piso de porcelanato brilhante. Abri as janelas da varanda e deixei o ar fresco da noite entrar, trazendo consigo o cheiro de jasmim do jardim do prédio. Sentei-me no sofá simples que veio com o apartamento e peguei meu celular. Havia 47 chamadas perdidas de Rodrigo e 23 mensagens cada vez mais desesperadas. Não li nenhuma. Simplesmente bloqueei o número dele e o de Célia em seguida. Liguei para minha melhor amiga, Patrícia, que não fazia ideia do que havia acontecido hoje. Ju! Que milagre! Pensei que o Rodrigo tivesse te proibido de falar comigo. Ela atendeu com aquele tom de brincadeira que escondia uma verdade incômoda. Pati, aconteceu tanta coisa hoje que você não vai acreditar. Posso ir dormir na sua casa hoje? Claro. Mas espera, o que aconteceu? Está tudo bem? Eu te conto pessoalmente. Já estou indo para aí. Quando cheguei na casa de Patrícia, ela abriu a porta e imediatamente percebeu que algo monumental havia mudado. Talvez fosse a expressão no meu rosto, talvez fosse o brilho nos meus olhos que ela não via há anos. Juliana, você está... diferente. O que aconteceu? Sentamos na sala dela com uma garrafa de vinho e contei tudo. A humilhação no supermercado, a ligação do banco, a revelação da herança, a saída de casa, o apartamento novo. Patrícia me ouviu em silêncio, os olhos cada vez mais arregalados. Espera, 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 ela disse quando terminei. Você está me dizendo que tem mais de 3 milhões de reais.
Acabou de comprar um apartamento de 1,2 milhão à vista e saiu de casa tudo no mesmo dia? Exatamente. E o Rodrigo ficou lá de boca aberta, de joelhos, implorando? De joelhos no meio da rua, segundo o que vi pelo retrovisor. Patrícia ficou em silêncio por um momento, processando tudo. Então, de repente começou a rir. Uma gargalhada profunda e genuína que logo me contagiou. As duas rimos até as lágrimas descerem, liberando anos de tensão acumulada. Ju, você é minha heroína. Você fez o que milhões de mulheres sonham em fazer, mas não têm coragem. Ela disse, me abraçando forte. Eu sempre soube que o Rodrigo era controlador, mas nunca imaginei que ele teria a audácia de te humilhar publicamente assim. Eu também não, admiti. Mas, de certa forma, estou grata. Se ele não tivesse feito aquilo hoje, talvez eu continuasse naquele casamento por mais anos, me convencendo de que as coisas podiam melhorar. Naquela noite, dormi no quarto de hóspedes de Patrícia pela primeira vez em anos, sem sentir um peso no peito. Não havia mais medo de dizer a coisa errada, de gastar o dinheiro errado, de fazer a escolha errada. Pela primeira vez em 5 anos, eu era completamente livre. A sexta-feira seguinte, amanheceu com Rodrigo sentado à mesa da cozinha da casa, que agora parecia enorme e vazia sem Juliana. 5 dias haviam se passado desde que ela saiu, e ele não havia conseguido dormir direito em nenhuma das noites. Célia estava hospedada no quarto de hóspedes, tentando ajudar o filho a superar a crise, mas na verdade só conseguia deixá-lo mais ansioso com seus comentários constantes. Você precisa encontrá-la, Rodrigo. Precisa fazer ela voltar. Célia repetia enquanto preparava o café da manhã. 3 milhões de reais, filho. Você deixou 3 milhões de reais sair pela porta. Mãe, por favor, para. Rodrigo massageou as têmporas, sentindo uma dor de cabeça latejante. Você acha que eu não sei disso? Você acha que eu não me arrependo de cada palavra que disse naquele supermercado? Mas o arrependimento de Rodrigo não era apenas pelo dinheiro, embora esse fator pesasse muito. Era também pela humilhação que estava enfrentando. A notícia sobre o escândalo no supermercado havia se espalhado rapidamente. Pessoas tinham gravado vídeos, postado nas redes sociais, e agora ele era conhecido como o marido controlador que perdeu a esposa milionária. Seu telefone tocou. Era um número desconhecido, mas Rodrigo atendeu imediatamente, esperando que fosse Juliana ligando de outro número. Alô? Senhor Rodrigo Almeida? Aqui é Marcos Silva, investigador particular. O senhor solicitou meus serviços ontem através do meu site. Rodrigo havia contratado um investigador na quinta-feira, desesperado para descobrir onde Juliana estava morando e quanto dinheiro ela realmente tinha. Precisava saber com o que estava lidando. Sim. Você descobriu alguma coisa? Descobri bastante coisa, senhor. Vou enviar o relatório completo por e-mail, mas posso adiantar algumas informações por telefone. Sua esposa, Juliana Ferreira Almeida, é herdeira única do empresário Antônio Ferreira, falecido em dezembro de 2023. A herança total foi avaliada em 4,8 milhões de reais. Rodrigo quase deixou o café cair da mão. Quanto? 4.800.000 reais, senhor. Isso inclui valores em conta corrente, investimentos, ações de 3 empresas, um apartamento em São Paulo avaliado em 1,2 milhão e joias de família avaliadas em aproximadamente 300.000 reais. O mundo girou ao redor de Rodrigo. Juliana não tinha 3 milhões, tinha quase 5 milhões. Ela era rica de verdade, mais rica do que ele jamais seria trabalhando a vida inteira. Continue, Rodrigo conseguiu dizer, sua voz saindo como um sussurro. Além disso, na última quinta-feira, dia 14 de março, ela adquiriu um apartamento de alto padrão no residencial Jardins Premium, pagamento à vista, valor de 1,2 milhão de reais. Também abriu uma conta empresarial no Banco Nacional, sugerindo que pretende iniciar algum tipo de negócio próprio. Célia, que estava ouvindo a conversa, deixou escapar um grito abafado. Rodrigo fez sinal para ela ficar quieta. Onde fica esse apartamento? Ele perguntou, já pensando em ir até lá. Rua das Acácias, 847, apartamento 1402. Mas, senhor, preciso alertá-lo. O prédio tem segurança 24 horas muito rígida. Tentei me aproximar ontem para confirmar que ela estava morando lá,
E fui barrado na recepção. Sem autorização prévia do morador não é possível subir. Entendo. Mais alguma coisa? Sim. Sua esposa contratou os serviços do Dr. Augusto Mendes, considerado o melhor advogado de direito de família da cidade. Ele é conhecido por ser implacável em casos de divórcio, especialmente quando há alegações de abuso psicológico ou controle financeiro. Rodrigo sentiu o sangue gelar nas veias. Abuso psicológico. Controle financeiro. As palavras ecoavam na sua mente como uma sentença de condenação. Quanto eu devo, Sr. Silva? Meus honorários são de R$ 5.000 pela investigação básica. Pode transferir para a conta que está no e-mail que enviei. Quando Rodrigo desligou, Célia estava parada atrás dele, pálida como um fantasma. R$ 4.800.000. Ela repetiu, incrédula. Rodrigo, você perdeu uma mulher que tem quase R$ 5 milhões. Como você pôde ser tão estúpido? Eu sei, mãe. Rodrigo explodiu, levantando-se bruscamente e virando a cadeira. Você acha que eu não sei que eu estraguei tudo? Você acha que eu não me arrependo de cada segundo daquele dia? Arrependimento não traz ela de volta, nem o dinheiro dela. Você acha que é só sobre o dinheiro? Rodrigo passou as mãos pelo cabelo, puxando com força. Eu perdi a Juliana, mãe. A mulher que eu amava, que cuidava de mim, que tornava essa casa um lar. E eu perdi porque fui um idiota arrogante que quis mostrar poder sobre ela. Célia ficou em silêncio por um momento. Você tem que reverter isso. Tem que encontrar um jeito de fazê-la voltar. O como, mãe? Como eu faço isso? Ela me bloqueou em tudo. Contratou o melhor advogado da cidade, comprou um apartamento de luxo e está vivendo a vida dela sem mim. Ela deixou muito claro que não quer nada comigo. Então você vai ter que ser criativo, Célia disse, sua mente claramente trabalhando em algum plano. Flores, presentes, cartas. Você tem que mostrar que mudou. Você não entendeu nada, mãe. Rodrigo disse derrotado. Juliana não quer flores ou presentes. Ela quer respeito. Ela quer ser valorizada pelo que é, não pelo que tem. E eu só demonstrei isso quando descobri que ela era rica. É tarde demais. Naquele momento, o telefone de Rodrigo tocou novamente. Era um número que ele reconheceu. O escritório do Dr. Augusto Mendes. Com as mãos tremendo, atendeu. Alô? Senhor Rodrigo Almeida? Aqui é Paula, assistente do Dr. Augusto Mendes. Estou ligando para informar que os documentos referentes ao processo de divórcio entre o senhor e a senhora Juliana Ferreira Almeida foram protocolados hoje no cartório. O senhor receberá uma notificação oficial nos próximos dias. O Dr. Mendes recomenda que o senhor busque representação legal adequada. Espera, por favor, Rodrigo implorou. Eu posso falar com a Juliana? Só uma conversa, só. O Dr. Mendes deixou claro que a senhora Juliana não deseja contato direto com o senhor. Toda comunicação deve ser feita através dos advogados. Tenha um bom dia. A ligação foi encerrada, deixando Rodrigo segurando um telefone silencioso e um coração despedaçado. Célia observou o filho desmoronar na cadeira, a cabeça entre as mãos, soluçando como uma criança. E pela primeira vez desde que tudo aconteceu, ela também sentiu o peso do que haviam feito. Não era apenas sobre o dinheiro. Era sobre terem perdido uma pessoa boa, que os amava, por pura arrogância e crueldade gratuita. O que nós fizemos, Rodrigo? Ela sussurrou. O que nós fizemos? Mas não havia resposta. Apenas o silêncio pesado de uma casa vazia e de uma oportunidade perdida para sempre. A primeira tentativa de Rodrigo aconteceu no sábado seguinte, exatamente 8 dias após Juliana ter saído de casa. Ele acordou às 6 da manhã, tomou banho, se barbeou cuidadosamente e vestiu a camisa azul que Juliana sempre dizia que ficava bem nele. Comprou um buquê enorme de rosas vermelhas, 100 rosas, para ser exato, e dirigiu até o residencial Jardins Premium. Quando chegou na portaria do prédio, às 8h30, foi recebido por um segurança corpulento chamado Márcio, segundo seu crachá. Bom dia. Em que posso ajudá-lo? Márcio perguntou educadamente, mas com aquele tom profissional que deixava claro que ele estava ali para proteger os moradores. Bom dia. Vim visitar minha esposa, Juliana Almeida, apartamento 1402. Márcio consultou o computador na recepção. O senhor tem autorização prévia? Autorização? Sou o marido dela.
Entendo, senhor. Mas a moradora deixou instruções específicas de que não deve receber visitas sem agendamento prévio. Preciso ligar para ela e confirmar se pode subir. Rodrigo observou enquanto Márcio ligava para o interfone. Ouviu vagamente a voz de Juliana do outro lado, clara e firme. Não autorizo. Por favor, peça que ele se retire. A senhora tem certeza? Ele trouxe flores. Tenho certeza. Obrigada, Márcio. O segurança desligou e olhou para Rodrigo com uma expressão de pena profissional. Sinto muito, senhor. A moradora não autorizou sua visita. Vou ter que pedir que se retire. Mas eu só quero conversar. 5 minutos. Juliana, por favor. Rodrigo gritou em direção ao interfone, esperando que ela ainda pudesse ouvi-lo. Senhor, por favor, não me obrigue a chamar reforço. Márcio disse, agora com um tom mais firme. A senhora deixou claro que não quer receber o senhor. Derrotado, Rodrigo deixou o buquê de rosas na recepção. Entrega para ela pelo menos. E saiu com o rabo entre as pernas. Não viu quando, minutos depois, Márcio ligou novamente para Juliana, perguntando o que fazer com as flores, e ela respondeu: doe para o hospital mais próximo. Alguém vai apreciá-las mais do que eu. A segunda tentativa foi na terça-feira. Rodrigo contratou um serviço de entrega de presentes e enviou para o apartamento de Juliana uma caixa de chocolates importados caríssimos, uma pulseira de ouro que ele sabia que ela adoraria e uma carta de 10 páginas manuscritas pedindo perdão e implorando por uma segunda chance. O entregador retornou 1 hora depois com tudo de volta. A recepcionista do prédio havia explicado que a senhora Juliana recusou o recebimento e pediu para devolver ao remetente. Na quarta-feira, Rodrigo tentou uma abordagem diferente. Descobriu através de conhecidos em comum que Juliana tinha uma consulta marcada com o dentista às 15 horas. Ele esperou no estacionamento da clínica, planejando encontrá-la por acaso. Quando Juliana saiu do seu carro, um modelo novo, elegante, que Rodrigo não reconheceu, ele se aproximou rapidamente. Juliana, que coincidência te encontrar aqui. Ela parou, virou-se lentamente e o encarou com uma expressão de pura indiferença. Rodrigo, isso não é coincidência, e nós dois sabemos. Eu só queria conversar. Só 5 minutos. Por favor, não temos nada para conversar. Meu advogado está cuidando de tudo. Mas, Ju, você não pode simplesmente jogar fora 5 anos de casamento. A gente pode ir para a terapia, pode começar de novo. Rodrigo, ela interrompeu, sua voz calma, mas firme. Você teve 5 anos para me tratar com respeito. 5 anos para me valorizar. Você escolheu não fazer isso. Não vou te dar mais nenhum minuto para me desrespeitar novamente. Eu mudei! Eu juro que mudei! Você mudou quando descobriu que eu tinha dinheiro. Isso não é mudança, é conveniência. Ela começou a caminhar em direção à entrada da clínica. Juliana, por favor, eu te amo. Ela parou na porta e olhou para trás uma última vez. Se você realmente me amasse, Rodrigo, nunca teria me humilhado naquele supermercado. Nunca teria bloqueado meus cartões. Nunca teria me feito sentir pequena e inútil. Deixa eu ir em paz. E entrou na clínica, deixando Rodrigo parado sozinho no estacionamento. A quarta tentativa foi a mais desesperada. Na sexta-feira, Célia apareceu no prédio de Juliana, sem avisar. Ela passou pela segurança alegando que era a mãe da moradora. Tecnicamente verdade, já que era sua sogra. E conseguiu que ligassem no interfone. Juliana, querida, sou eu, Célia. Por favor, me recebe. Só quero conversar, de mulher para mulher. Houve uma longa pausa. Então, pode subir. Quando Juliana abriu a porta do apartamento, Célia ficou boquiaberta. O apartamento era deslumbrante, muito mais bonito e luxuoso do que a casa onde Juliana havia morado com Rodrigo. A decoração era elegante, mas aconchegante, e havia um ar de paz no ambiente que contrastava com a tensão que sempre pairava na antiga casa. Entre, Juliana disse friamente, deixando claro que aquilo não era uma visita amigável. Célia entrou e se sentou no sofá caro, claramente desconfortável. Juliana, vim aqui porque eu preciso te pedir desculpas. Desculpas, Juliana repetiu sem emoção.
Por qual parte exatamente? Por me chamar de peso morto? Por dizer que mulher sem dinheiro aprende rápido a obedecer? Ou por apoiar seu filho enquanto ele me humilhava publicamente? Célia baixou a cabeça, as palavras pesando como chumbo. Por tudo. Eu fui cruel com você. Rodrigo também foi. A gente errou, Juliana. Errou feio. Erraram. Mas você não pode acabar com o casamento de vocês por causa de um erro. 5 anos, Juliana. 5 anos. 5 anos onde fui sistematicamente desrespeitada, controlada e diminuída. Juliana respondeu, sua voz ainda calma, mas firme. 5 anos onde seu filho tomou cada decisão importante sem me consultar. Onde vocês dois me fizeram sentir que eu era uma empregada com sorte por ter um teto sobre a cabeça. Não foi um erro, Célia. Foi um padrão. Mas Rodrigo mudou. Ele está arrependido de verdade. Ele está arrependido porque descobriu que eu tenho dinheiro. Se eu realmente fosse aquela mulher dependente que vocês pensavam que eu era, ele estaria rindo até hoje sobre como me colocou no meu lugar. Célia não tinha resposta para isso porque sabia que era verdade. Juliana, por favor, dá mais uma chance para ele, para vocês dois. Pelo menos pensa nisso. Juliana se levantou, indicando que a conversa havia acabado. Célia, agradeço que tenha vindo até aqui, mas minha decisão é final. O divórcio vai acontecer. Sugiro que você e Rodrigo aceitem isso e sigam em frente. Quando Célia saiu do prédio 10 minutos depois, com lágrimas nos olhos, Rodrigo estava esperando no carro, esperançoso. E então? Ela vai me receber? Vai conversar comigo? Célia balançou a cabeça lentamente. Acabou, filho. Realmente acabou. E a culpa é nossa. Rodrigo bateu as mãos no volante com frustração, mas no fundo ele já sabia. Cada tentativa desesperada apenas confirmava o que Juliana havia deixado claro desde o início. Ela não precisava mais dele. E mais importante, ela não queria mais ele. O amor que ele alegava sentir havia chegado tarde demais. 3 semanas haviam se passado desde que Juliana deixou a casa de Rodrigo. E cada dia trazia uma nova descoberta sobre quem ela realmente era quando livre de julgamentos e controle. O apartamento no residencial Jardins Premium havia se tornado muito mais que uma moradia. Era o santuário onde ela finalmente podia respirar. Na primeira semana, Juliana se concentrou em cuidar de si mesma de maneiras que nunca tinha feito antes. Contratou uma personal trainer chamada Fernanda, uma mulher energética de 35 anos, que não apenas a ajudava com exercícios, mas também se tornou uma amiga e confidente. Você tem uma energia diferente hoje, Fernanda comentou durante uma sessão de pilates na academia do prédio. Parece mais leve, mais feliz. É porque pela primeira vez em anos, estou fazendo coisas por mim, não para agradar ninguém. Juliana respondeu, surpreendendo-se com a própria sinceridade. Também se matriculou num curso de marketing digital numa escola renomada da cidade. Sempre teve interesse em negócios, mas Rodrigo sempre desencorajou, dizendo que ela não tinha cabeça para essas coisas. Agora, descobria que não apenas tinha cabeça, como tinha talento natural. Sua apresentação sobre estratégias de mídia social foi excepcional, Juliana. Elogiou o professor Marcos após a aula. Você já pensou em trabalhar na área? Na verdade, estou pensando em abrir meu próprio negócio, ela confessou, sorrindo com a ideia que vinha amadurecendo em sua mente. Durante a segunda semana, Juliana começou a viajar. Pequenas viagens de fim de semana para lugares que sempre quis conhecer, mas nunca pôde porque Rodrigo sempre tinha uma desculpa. Muito caro, muito longe, muito trabalhoso. Visitou uma vinícola no interior, conheceu praias paradisíacas a 2 horas de carro, explorou cidades históricas que sempre admirou de longe. Em cada lugar, ela tirava fotos, não para postar nas redes sociais e impressionar ninguém, mas para si mesma, para documentar sua jornada de redescobrimento. Comia em restaurantes que queria conhecer, comprava souvenirs que achava bonitos, conversava com estranhos que tinham histórias interessantes. Numa dessas viagens, conheceu Laura, uma empresária de 45 anos que tinha uma loja de roupas artesanais. As duas conversaram por horas sobre vida, negócios e recomeços. Você tem aquele brilho nos olhos de quem está começando uma nova fase, Laura observou enquanto tomava um vinho numa varanda com vista para as montanhas. Acabou de sair de um relacionamento? Como você sabe?
Juliana perguntou surpresa. Porque eu também passei por isso há 5 anos. Deixei um marido que me fazia sentir invisível. Melhor decisão da minha vida. Não se arrepende? Nunca. E você não vai se arrepender também. Confia em mim. Na 3ª semana, Juliana tomou a decisão que vinha amadurecendo desde que se mudou. Iria abrir uma empresa de consultoria em empoderamento financeiro para mulheres. Ela mesma havia passado anos sem saber gerenciar adequadamente suas finanças, dependendo sempre da aprovação masculina. Queria ajudar outras mulheres a evitarem a mesma armadilha. Contratou um contador, um advogado empresarial e começou a estruturar o negócio. O nome veio naturalmente. Mulheres Livres, consultoria financeira. O objetivo era ensinar mulheres a investirem, pouparem e se tornarem independentes financeiramente. É um mercado crescente e muito necessário, disse Henrique, o contador que ela contratou. Muitas mulheres sofrem abuso financeiro em relacionamentos e não sabem nem por onde começar quando decidem sair. Juliana sabia disso melhor que ninguém. Também começou a frequentar um grupo de apoio para mulheres que haviam saído de relacionamentos abusivos. A terapeuta que coordenava o grupo, doutora Beatriz, era uma mulher sábia que ajudava cada participante a processar seus traumas e reconstruir sua autoestima. O abuso não precisa ser físico para ser real. Doutora Beatriz explicava durante uma sessão. Controle financeiro, humilhação pública, isolamento social, tudo isso são formas de abuso psicológico. Juliana compartilhou sua história com o grupo e ficou chocada com quantas mulheres tinham vivido experiências similares. Algumas muito piores que a dela. Ouvir essas histórias fortaleceu sua determinação de nunca mais permitir que alguém a fizesse sentir inferior. Uma tarde, enquanto organizava papéis para sua nova empresa, Juliana recebeu uma ligação de Patrícia. Ju, você não vai acreditar. Lembra da Maria, aquela nossa amiga do colégio? Lembro. O que tem ela? Ela me contou que encontrou o Rodrigo no supermercado ontem. O mesmo supermercado onde ele te humilhou. E adivinhe só. O quê? Ele estava tendo uma discussão feia com a gerente porque o cartão dele foi recusado. Aparentemente está com problemas financeiros. A Maria disse que ele estava vermelho de vergonha, exatamente como te deixou naquele dia. Juliana ficou em silêncio por um momento. Parte dela, uma parte muito pequena, sentiu pena. Mas a maior parte sentiu apenas nada. Rodrigo não era mais uma preocupação dela, não mais uma presença em sua vida. Era apenas alguém que ela conheceu uma vez, há muito tempo. O karma trabalha de formas misteriosas. Foi tudo que ela disse. Naquela noite, Juliana se sentou na varanda do apartamento com uma taça de vinho, observando as luzes da cidade. Tinha 32 anos. Milhões no banco. Um negócio promissor começando. E pela primeira vez em anos, sentia-se completamente em paz consigo mesma. Seu telefone vibrou. Era uma mensagem do Dr. Augusto. Juliana, consegui adiantar o processo. A audiência de divórcio está marcada para daqui a 2 semanas. Rodrigo tentou contestar algumas cláusulas, mas não tem base legal. Vai ser rápido e tranquilo. Ela sorriu. Em 2 semanas, seria oficialmente livre. Livre para ser quem sempre foi, mas nunca pôde ser. Livre para amar a si mesma primeiro. Livre para construir a vida que sempre mereceu. Olhou para o reflexo dela no vidro da janela e viu não mais a mulher quebrada que saiu daquele supermercado há 3 semanas, mas uma mulher forte, confiante e radiante. Bem-vinda de volta, Juliana. Ela sussurrou para seu reflexo. Senti sua falta. E pela primeira vez em muito tempo, ela realmente acreditou nisso. O dia 2 de abril de 2024 amanheceu nublado, com aquele ar pesado que antecede uma tempestade. Juliana acordou às 6 da manhã, mais calma do que imaginava que estaria. Hoje era o dia da audiência de divórcio. O dia que marcaria oficialmente o fim de um capítulo e o início definitivo de outro. Vestiu um conjunto de alfaiataria azul marinho que havia comprado especialmente para a ocasião. Elegante, profissional, poderoso. Enquanto se olhava no espelho, pensou em como estava diferente da mulher que saiu daquela casa há 1 mês e meio atrás. Seu cabelo estava mais cuidado, sua postura mais ereta, e havia uma luz em seus olhos que estava ausente há anos.
Às 8h30, encontrou-se com o Dr. Augusto Mendes no escritório dele. O advogado, um homem de 55 anos com cabelos grisalhos e ar confiante, a recebeu com um sorriso encorajador. Bom dia, Juliana. Está preparada? Mais do que preparada. Estou ansiosa para encerrar esse capítulo. Excelente. Vamos revisar alguns pontos antes de irmos ao fórum. Ele abriu uma pasta grossa sobre a mesa. Rodrigo tentou contestar sua petição alegando reconciliação possível, mas não apresentou evidências concretas. Ele também tentou solicitar pensão compensatória, argumentando que contribuiu para o casamento. Juliana riu amargamente. Pensão? Ele quer pensão de mim? Queria. O advogado dele, Dr. Carneiro, é bom, mas não é páreo para os fatos. Você tem toda a documentação provando que os R$800.000 na conta conjunta eram seus, que você pagava diversas despesas da casa com seu próprio dinheiro. E mais importante, temos os vídeos. Vídeos. Sim. Lembra que te falei que várias pessoas gravaram a cena no supermercado? Conseguimos 3 gravações diferentes mostrando claramente a humilhação pública, o controle abusivo e o comportamento degradante. Isso fortalece muito seu caso sobre abuso psicológico e controle financeiro. Juliana sentiu um aperto no peito lembrando daquele dia, mas também uma sensação estranha de satisfação. A verdade estava documentada, não havia como negar. Chegaram ao fórum às 9h15. O corredor estava cheio de pessoas esperando suas audiências. Casais prestes a se divorciar, alguns chorando, outros discutindo, outros em silêncio tenso. Juliana manteve a cabeça erguida e a postura firme. Foi quando ela o viu. Rodrigo estava sentado num banco do corredor, parecendo uma versão diminuída de si mesmo. Ele havia perdido peso, tinha olheiras profundas e usava um terno que parecia precisar de uma passada. Ao lado dele estava seu advogado, Dr. Carneiro, um homem de 40 e poucos anos que parecia estar explicando algo com expressão preocupada. Rodrigo levantou os olhos e encontrou o olhar de Juliana. Por um breve momento, ela viu súplica, arrependimento e desespero naqueles olhos que um dia amou, mas não sentiu nada além de indiferença. Juliana! Ele se levantou imediatamente e caminhou em direção a ela. Dr. Augusto imediatamente se posicionou entre eles. Senhor Rodrigo, sugiro que mantenha a distância. Qualquer comunicação deve ser feita através dos advogados. Dr. Augusto disse firmemente. Juliana, por favor, só uma palavra. Só uma. Rodrigo implorou, sua voz quebrando. Dr. Augusto olhou para Juliana, deixando a decisão com ela. Ela respirou fundo e acenou que tudo bem. O que você quer, Rodrigo? Eu só quero que você saiba que me arrependo de tudo. De cada palavra, de cada ação. Se eu pudesse voltar no tempo... Mas não pode. Ela interrompeu, sua voz calma, mas firme. E mesmo que pudesse, isso não mudaria o fato de que durante 5 anos, você me tratou como inferior. O problema não foi apenas aquele dia no supermercado, Rodrigo. Foi cada vez que você me fez sentir pequena, incapaz, dependente. O supermercado foi apenas a gota d'água. Mas eu mudei, eu realmente mudei. Você descobriu que eu tinha dinheiro e isso mudou como você me via. Não é a mesma coisa que mudar genuinamente. Dr. Carneiro se aproximou. Senhor Almeida, por favor, vamos esperar a audiência. Isso não está ajudando. Rodrigo ignorou o advogado. Juliana, e se eu recusar o divórcio? E se eu lutar por nossa união? Foi Dr. Augusto quem respondeu, com um tom que não deixava margem para discussão. Senhor Rodrigo, seu advogado já deve ter explicado que você não tem base legal para contestar. Temos documentação extensa de abuso psicológico e controle financeiro. Se insistir em arrastar esse processo, vamos adicionar um pedido de indenização por danos morais. Sugiro fortemente que aceite os termos propostos. Às 10 horas em ponto, foram chamados para a sala de audiência. A juíza, doutora Sandra Oliveira, uma mulher de aproximadamente 50 anos com expressão séria, mas justa, analisou os documentos em silêncio por alguns minutos, enquanto todos esperavam. Bem, ela começou finalmente. Analisei toda a documentação apresentada por ambas as partes. Senhor Rodrigo, seu advogado gostaria de fazer alguma contestação aos termos propostos? Dr. Carneiro se levantou. Excelência,
Meu cliente gostaria de tentar uma reconciliação. Ele reconhece seus erros e está disposto a fazer terapia de casal. A outra parte está interessada em reconciliação? A juíza perguntou, olhando para Juliana. Não, Excelência. Não há possibilidade de reconciliação. A juíza assentiu. Muito bem, Dr. Carneiro. Vi que seu cliente está solicitando pensão compensatória. Com que fundamento? Excelência. Meu cliente contribuiu financeiramente para o casamento durante 5 anos. Contribuiu menos que a requerente, segundo os documentos. A juíza interrompeu, folheando os papéis. Vejo aqui que a senhora Juliana depositou valores consideráveis na conta conjunta, além de ter arcado com diversas despesas domésticas. Ademais, a herança que ela recebeu é patrimônio pessoal anterior ao casamento, tecnicamente posterior, mas de origem familiar. Não há base para pensão. Dr. Carneiro sentou-se, derrotado. Além disso, a juíza continuou, agora com um tom mais sério. Tenho aqui 3 vídeos mostrando um episódio de humilhação pública no supermercado central, onde o requerido claramente exerce controle abusivo sobre a requerente. Dr. Carneiro, seu cliente tem algo a dizer sobre isso? Rodrigo começou a chorar silenciosamente. Dr. Carneiro colocou a mão no ombro dele, mas não tinha argumentos. Excelência, meu cliente reconhece que cometeu erros graves. Erros? A juíza interrompeu novamente. Senhor, o que vejo nesses vídeos não são erros. É abuso psicológico e controle financeiro, que são crimes segundo o Código Penal. A senhora Juliana seria perfeitamente justificada em processar criminalmente, além do divórcio. Juliana manteve a compostura, mas por dentro sentia uma mistura de validação e tristeza. Validação por ter sua dor reconhecida oficialmente. Tristeza por ter perdido tanto tempo numa relação tão tóxica. Dito isso, a juíza concluiu. Defiro o pedido de divórcio. A separação está homologada. Não haverá partilha de bens, já que cada parte mantém seus patrimônios pessoais. Senhor Rodrigo, o senhor tem sorte que a senhora Juliana não está processando por danos morais, porque eu daria total razão a ela. O som do martelo batendo na mesa ecoou na sala silenciosa. Estão oficialmente divorciados. Próximo caso. E assim, com um golpe de martelo, 5 anos de casamento chegaram ao fim oficialmente. 2 semanas após a audiência de divórcio, Rodrigo estava sentado sozinho no bar onde costumava encontrar os amigos todas as sextas-feiras. Era o mesmo grupo que frequentava o local há anos, sempre rindo alto, comentando sobre futebol, trabalho e vida. Mas naquela noite, a mesa estava estranhamente silenciosa. Então é verdade? Perguntou Carlos, um dos amigos mais antigos de Rodrigo, quebrando o silêncio constrangedor. Você realmente fez aquela cena no supermercado? Rodrigo tomou um longo gole de cerveja antes de responder. Quem te contou? Rodrigo, todo mundo sabe. Os vídeos rodaram em todos os grupos de WhatsApp da cidade. Minha esposa me mostrou e ficou furiosa, dizendo que se eu fizesse algo assim com ela, ia acabar pior que você. Outro amigo, Fernando, balançou a cabeça com desaprovação. Cara, eu vi os vídeos. Foi pesado demais. Como você pôde fazer aquilo com a Juliana? Ela sempre foi uma mulher boa, educada, te tratava super bem. Você não entende a situação toda. Rodrigo tentou se defender, mas sua voz saía fraca e sem convicção. Então explica. Carlos insistiu. Porque do jeito que está nas redes sociais, você é o vilão da história. E, sinceramente, assistindo aqueles vídeos é difícil discordar. Rodrigo olhou para a mesa, incapaz de encontrar as palavras para se defender. Como explicar que ele tinha se deixado levar pelo ego, pelo desejo de controle, pela arrogância de achar que tinha poder sobre outra pessoa? E é verdade que ela era milionária e você não sabia? Fernando perguntou, com um tom que misturava incredulidade e segunda mão de vergonha alheia. Era herdeira. Herança do avô. Quase 5 milhões, Rodrigo admitiu, as palavras saindo como veneno. Os amigos trocaram olhares significativos. Um deles soltou um assobio baixo. Deixa eu ver se entendi, Carlos disse lentamente. Você humilhou publicamente uma mulher que te amava, que cuidava de você e que por acaso tinha milhões de reais que você nem sabia que existiam. Cara, isso não é só burrice,
é estupidez monumental. Na segunda-feira seguinte, as consequências profissionais começaram a aparecer. Rodrigo foi chamado ao escritório do seu chefe, Sr. Antônio, um homem sério que sempre valorizou ética e reputação. Rodrigo, precisamos conversar sobre uma situação delicada, Sr. Antônio começou, seu tom formal e distante. Chegou ao meu conhecimento um vídeo circulando nas redes sociais envolvendo você. O estômago de Rodrigo afundou. Senhor, eu posso explicar? Rodrigo, nossa empresa trabalha com valores como respeito, dignidade e tratamento igualitário. O comportamento demonstrado naquele vídeo vai completamente contra tudo o que representamos. Além disso, alguns de nossos clientes já manifestaram desconforto em trabalhar com você. Por favor, senhor. Isso é minha vida pessoal. Não deveria afetar meu trabalho. Quando sua vida pessoal é gravada e compartilhada por milhares de pessoas, ela deixa de ser apenas pessoal. Vou ter que te desligar, Rodrigo. É uma decisão difícil, mas necessária para preservar a imagem da empresa. Rodrigo saiu do escritório desempregado. Sua carreira de 8 anos na empresa destruída em questão de minutos. No caminho de casa, recebeu uma ligação de sua mãe. Rodrigo, eu não aguento mais. Célia chorava do outro lado da linha. As vizinhas todas me olham com pena ou com julgamento. Na feira hoje, a dona Márcia me perguntou na frente de todo mundo se era verdade que você tinha expulsado uma esposa milionária de casa. Eu estou com vergonha de sair na rua. Mãe, eu não expulsei ela. Não? Então o que você chama daquela cena humilhante no supermercado? Todo mundo viu, Rodrigo. Todo mundo. Eu criei você melhor que isso. Ou pelo menos eu achava que tinha criado. Pela primeira vez, Célia estava admitindo sua própria culpa. Ela também estava nas gravações, apoiando o filho, dizendo aquelas palavras cruéis sobre mulher sem dinheiro aprender a obedecer. Ela também estava sendo julgada. As minhas amigas do grupo da igreja me evitam agora. Célia continuou soluçando. Dizem que fui cúmplice de abuso psicológico. Eu, Rodrigo, uma mulher respeitada na comunidade há 30 anos. No final daquela semana, Rodrigo teve que comparecer a uma reunião de família. Seus tios, primos e até avós haviam pedido uma conversa. A atmosfera na casa da sua tia Marta era pesada e constrangedora. Rodrigo, a gente precisa falar sobre o que aconteceu. Começou seu tio Roberto, patriarca da família. Você envergonhou o nome da nossa família. Tio, eu já estou sendo punido o suficiente. Punido? Você acha que perder um emprego é punição suficiente por humilhar publicamente uma mulher? Por exercer controle abusivo? Tia Marta interveio, sua voz tremendo de raiva contida. Rodrigo, eu fui casada com um homem como você durante 15 anos. Sei exatamente o que a Juliana passou. E fico enojada que meu próprio sobrinho seja capaz disso. Sua prima Daniela, que sempre foi próxima dele, balançou a cabeça com tristeza. Rodrigo, quando eu vi aquele vídeo, chorei. Chorei porque me lembrei de todas as vezes que você falava mal da Juliana quando ela não estava presente. De como você a diminuía nas conversas de família. A gente achava que era brincadeira de casal, mas não era, era. Rodrigo não tinha resposta. Sabe o que é pior? Continuou Daniela. A Juliana sempre foi educada com todos nós. Sempre trouxe presentes nas festas. Sempre perguntou sobre nossas vidas. Sempre foi gentil. E você a tratava como lixo. Como você pôde? As semanas seguintes foram um pesadelo contínuo. Rodrigo enviou currículos para dezenas de empresas, mas sempre que chegava na fase de entrevista, percebia o reconhecimento nos olhos dos entrevistadores. Não é você aquele do vídeo do supermercado? Nenhuma oferta de emprego veio. Nas redes sociais virou meme. Páginas de humor faziam piadas sobre o homem que tinha uma esposa milionária e conseguiu perdê-la em um dia. Grupos femininos o usavam como exemplo de controle financeiro abusivo. Ele teve que desativar todas suas contas, porque as mensagens de ódio eram incessantes. Sua mãe, Célia, também sofria as consequências. Foi gentilmente removida do grupo de voluntárias da igreja depois que outras mulheres alegaram que não se sentiam confortáveis trabalhando com alguém que apoiava abuso psicológico. Seu círculo social diminuiu drasticamente. Uma noite, Rodrigo estava sozinho em casa quando encontrou uma caixa de fotos antigas.
Lá estavam ele e Juliana em momentos felizes. O casamento, viagens, aniversários. Em cada foto, ela sorria sinceramente, olhando para ele com amor genuíno. Ele não conseguiu lembrar quando foi a última vez que viu aquele sorriso. Pegou o telefone, quase discando o número dela que ainda sabia de cor. Mas então lembrou. Ela o havia bloqueado em tudo. E mesmo que não tivesse, o que ele diria? Que estava arrependido? Ela já sabia disso. Que queria ela de volta? Ela havia deixado claro que aquilo nunca aconteceria. Rodrigo finalmente entendeu a verdade cruel. Não havia volta. Não havia redenção fácil. Ele teria que carregar o peso das suas ações pelo resto da vida. E mais doloroso que tudo, ele sabia que merecia cada grama desse peso. 6 meses se passaram desde aquela quinta-feira fatídica no supermercado, e Juliana estava parada na entrada do primeiro escritório da sua empresa, Mulheres Livres, Consultoria Financeira. O espaço era moderno e acolhedor, com paredes em tons de verde-água, sofás confortáveis na recepção e uma sala de reuniões equipada com tudo o que precisava. Ficou perfeito, Ju, disse Patrícia, que havia aceitado o convite para ser sua sócia. Você conseguiu transformar uma experiência horrível em algo que vai ajudar milhares de mulheres. Essa sempre foi a ideia. Juliana respondeu, admirando as placas com frases motivacionais que decoravam as paredes. Transformar dor em propósito. A empresa já tinha 15 clientes agendadas para a primeira semana. Mulheres de diferentes idades e situações, mas todas com uma coisa em comum. Queriam independência financeira. Algumas estavam saindo de relacionamentos abusivos. Outras simplesmente queriam aprender a gerenciar seu próprio dinheiro, sem depender de maridos ou pais. Nossa primeira cliente chega em 15 minutos, Patrícia avisou, olhando o relógio. A Mariana, 28 anos, casada há 5 anos, nunca trabalhou fora porque o marido não deixa. Juliana sentiu um aperto familiar no peito. Conhecia muito bem essa história. Quando Mariana chegou, era possível ver o nervosismo em cada movimento. Ela olhava para os lados como se esperasse que alguém a estivesse seguindo e falava baixo como se tivesse medo de ser ouvida. Mariana, você está em um espaço seguro aqui. Juliana começou gentilmente. Tudo que conversarmos fica entre nós. Me conta, o que te trouxe aqui? E Mariana contou. Uma história dolorosamente familiar sobre um marido que controlava cada centavo, que checava cada compra, que fazia ela se sentir culpada por gastar com necessidades básicas. Juliana ouviu com empatia, oferecendo não apenas conselhos financeiros, mas também o suporte emocional de quem havia passado por situação similar. Você não está sozinha, Mariana, e existem maneiras de construir sua independência mesmo nessa situação. Vamos começar devagar, mas com passos firmes. Nos meses seguintes, Mulheres Livres cresceu exponencialmente. A história de Juliana, ou pelo menos uma versão genérica dela, circulava como inspiração. Uma mulher que saiu de um relacionamento abusivo e construiu um império. Ela foi convidada para dar palestras, participar de podcasts e escrever artigos sobre empoderamento financeiro feminino. Juliana Ferreira, bem-vinda ao nosso programa. A apresentadora do podcast Vozes Femininas a recebeu com entusiasmo. Sua história tem inspirado milhares de mulheres. Conta pra gente, como foi o momento em que você decidiu que merecia mais? Juliana respirou fundo antes de responder. Já havia contado essa história várias vezes, mas cada vez ainda mexia com ela. Foi quando percebi que estava pedindo permissão para existir. Permissão para comprar, para sair, para tomar decisões sobre minha própria vida. Ninguém deveria viver assim. E seu ex-marido? Algum contato? Nenhum. E nem quero. Essa página foi virada, rasgada e jogada fora. Juliana respondeu com um sorriso. Na verdade, ela tinha ouvido falar de Rodrigo através de conhecidos em comum. Ele havia conseguido finalmente um emprego em uma cidade vizinha, ganhando menos da metade do que ganhava antes. Célia havia se mudado para a casa de uma irmã em outro estado, envergonhada demais para continuar na cidade onde era conhecida. Juliana não sentia alegria nem tristeza com essas notícias. Apenas indiferença. Eles eram parte de um passado que não existia mais. Um sábado à tarde,
Juliana estava almoçando em um restaurante elegante quando um homem se aproximou da sua mesa. Ele era alto, tinha uns 38 anos, sorriso simpático e olhos gentis. Com licença, você é a Juliana Ferreira, certo? Da empresa Mulheres Livres? Sou sim, ela respondeu, já acostumada a ser reconhecida. Meu nome é Felipe, sou advogado de direito de família. Bem, eu vi sua palestra no mês passado e fiquei muito impressionado com seu trabalho. Várias das minhas clientes têm te procurado e elas só falam maravilhas. Fico feliz em saber. Juliana sorriu. O trabalho tem sido muito gratificante. Eu sei que isso pode soar ousado, mas... Você aceitaria tomar um café comigo algum dia? Gostaria de conversar sobre uma possível parceria entre nossos trabalhos. Bem, também gostaria de te conhecer melhor. Juliana olhou para aquele homem, para seu sorriso sincero, sua postura respeitosa, a forma como pediu permissão em vez de assumir que ela aceitaria. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu uma pequena fagulha de possibilidade. Café seria bom, mas vamos começar devagar, ok? Devagar é perfeito. Felipe respondeu, o sorriso se alargando. Naquela noite, Juliana estava na varanda do seu apartamento, olhando as luzes da cidade como fazia tantas vezes. Seu telefone tocou. Era uma mensagem de uma das suas clientes, Mariana. Juliana, consegui abrir minha primeira conta bancária sem meu marido saber. É um passo pequeno, mas me sinto livre pela primeira vez em anos. Obrigada por me ensinar que eu posso. Juliana sorriu, digitando uma resposta encorajadora. Essa era a recompensa real. Não o dinheiro, não o sucesso profissional, mas saber que estava fazendo diferença na vida de outras mulheres. Pegou uma taça de vinho e brindou sozinha a sua jornada. Dos escombros de um casamento destruído, ela havia construído não apenas uma nova vida, mas uma missão. Havia transformado humilhação em empoderamento, dor em propósito e fraqueza em força inabalável. 6 meses atrás, ela era uma mulher que pedia permissão para comprar absorvente. Hoje, era uma empresária bem-sucedida, uma inspiração para outras mulheres e, mais importante, era completamente, absoluta e gloriosamente livre. O telefone tocou novamente. Era Felipe, mandando uma mensagem. Ainda pensando naquele café. Que tal sábado que vem? Sem pressão. Apenas uma conversa entre duas pessoas que admiram o trabalho uma da outra. Juliana pensou por um momento. Seu coração mais leve do que tinha sido em anos. Não estava procurando um relacionamento, mas também não estava fechada para possibilidades. Aprendeu que a vida era sobre equilíbrio. Proteger-se sem fechar-se, ser forte sem ser dura, ser independente sem ser solitária. Sábado funciona, me manda o endereço. Ela digitou de volta. Enquanto o sol se punha sobre a cidade, pintando o céu com tons de laranja e rosa, Juliana sentiu uma paz profunda. Rodrigo tentou controlá-la, diminuí-la, quebrá-la. Mas tudo que ele conseguiu foi libertar a versão mais forte, mais verdadeira e mais poderosa dela mesma. E essa Juliana não pedia permissão a ninguém. Essa Juliana criava suas próprias oportunidades. Essa Juliana sabia exatamente seu valor. E esse valor não tinha preço.